e não poderia deixar nessa primeira tarde de segunda-feira, posterior ao sepultamento do nosso grande líder, amigo, companheiro, Eduardo Campos, fazer alguns agradecimentos e dizer algumas palavras a seu respeito. Sem prejuízo das sessões, da sessão solene que teremos e que terei a oportunidade de voltar a essa tribuna para homenagear esse querido amigo e querido companheiro que nos deixou de forma trágica e tão precocemente. Eduardo Henrique Acioli Campos é filho da ex-deputada federal e ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Reis, com o escritor Maximiano Acioli Campos. Nasceu em Recife em 10 de agosto de 1965. É neto do nosso querido e saudoso Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, deputado estadual, deputado federal por 3 mandatos e ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Em 1976, sua mãe levou Eduardo, então com 10 anos, e seu irmão de 6 para conhecer o avô na Argélia. Miguel Arraes tinha sido preso após o golpe militar de 1964. Libertado em 1965, se exilou na Argélia e só voltou ao Brasil após a anistia em 1979. Portanto, ainda na infância, o ex-governador, o ex-ministro, ex-candidato a presidente da República já enfrentou a vida difícil de uma ditadura, a vida difícil de uma injustiça cometida pelo arbítrio, e foi neste ambiente que Eduardo Campos se forjou e se formou como grande liderança política. Aos 20 anos, se formou em Economia na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1986, então no PMDB, participou da campanha que reelegeu Miguel Arraes como governador de Pernambuco. E em 1988, se tornou chefe de gabinete do governador Arraes. Eu me lembro de um filme feito por um cunhado meu, Armando Lacerda, chamado Arraes Tá Aí, que já mostra, naquela ocasião da chegada do exílio de Miguel Arraes, o Eduardo Campos, ainda muito jovem, recebendo o avô e, a partir dali, assumindo um protagonismo político no estado de Pernambuco. Em 1990, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro e foi eleito para o seu primeiro mandato de deputado estadual, fazendo parte da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Em 1992, disputou a Prefeitura de Recife, não obtendo êxito. Naquela ocasião, foi reeleito o hoje senador Jarbas Vasconcelos. Em 1994, se elegeu deputado federal por Pernambuco, com 133 mil votos, mas no ano seguinte deixou o Congresso para ser secretário de governo e em 1996, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco. Em 1998, foi reeleito para a Câmara Federal com 225 mil votos. Teve ainda um terceiro mandato em 2002. Em 2002, pela terceira vez no Congresso Nacional, Eduardo Campos ganhou destaque e reconhecimento como grande articulador político que era. Por 3 anos consecutivos, esteve na lista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. No decorrer de sua vida pública no Congresso, Eduardo Campos participou de várias CPIs, apresentou diversos projetos de lei, mas, sobretudo, se caracterizou por uma grande capacidade de articulação e de construção de consenso. Foi presidente da Frente Parlamentar em defesa do patrimônio histórico, artístico e natural brasileiro, criado por sua iniciativa em 13 de junho
de 2000. A frente tem natureza suprapartidária e representa em toda a história do Brasil a primeira intervenção do Parlamento Nacional no setor. Me lembro que levei ainda como deputado distrital Eduardo Campos à Câmara Legislativa do Distrito Federal e esses dias recebi de forma muito carinhosa os anais daquele seminário, um seminário sobre educação patrimonial, e Eduardo Campos, muito ligado às coisas do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, esteve presente, nos honrando com a sua presença na Câmara Legislativa. Eduardo Campos foi autor de vários projetos de lei, entre eles o que prevê um diferencial no Fundo de Participação dos Municípios para as cidades brasileiras que possuem acervo tombado pelo IPHAN, o do uso dos recursos do FGTS para pagamento do custo superior do trabalhador e seus dependentes, o que tipifica o sequestro relâmpago no Código Penal e o da responsabilidade social, que exige do governo a publicação do mapa da exclusão social, afirmando seu compromisso com os mais carentes. Em 2004, a convite do presidente Lula, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, tornando-se o mais jovem dos ministros nomeados. Em sua gestão, o Ministério da Ciência e Tecnologia reelaborou o planejamento estratégico, revisou o Programa Espacial Brasileiro e o Programa Nuclear, atualizando a atuação do órgão de modo a assegurar os interesses do país no contexto global. Também, como ministro da Ciência e Tecnologia, também tomou iniciativas que repercutiram internacionalmente, como a articulação e aprovação do Programa de Biossegurança, que permite a utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa, e também conseguiu, por unanimidade no Congresso, aprovar a Lei de Inovação Tecnológica, resultando no marco regulatório entre empresas, universidades e instituições de pesquisa. Outra ação importante à frente da pasta, que tive a honra de coordenar, foi a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, considerada a maior Olimpíada de Matemática do mundo em número de participantes. Tive a honra, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de acompanhar, de ser secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, quando Eduardo Campos foi ministro da Ciência e Tecnologia. E ali pude conhecer algumas das características que o fizeram um líder político tão reconhecido no estado de Pernambuco e tão querido em todo o Brasil. Tive a oportunidade, senador Fleury, de ver uma pessoa que, primeiro, articulou todo o setor produtivo, a comunidade científica, o Fórum de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, criando a Frente Plurissetorial em Defesa da Ciência, Tecnologia e Inovação no Congresso Nacional, que colocou, pela primeira vez no âmbito do Congresso Nacional com destaque, a pauta da ciência, tecnologia e inovação. Me lembro que naquele ano tivemos um aumento substantivo do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia em função dessa articulação, do trabalho articulado com todos os secretários estaduais de Ciência e Tecnologia, com a Confederação Nacional da Indústria, com outras representações do setor produtivo e da comunidade científica, mostrando a sua imensa capacidade de diálogo, mas também a sua imensa liderança e capacidade de articulação política. O Ministério da Ciência e Tecnologia passou a ter uma outra dimensão no cenário político brasileiro a partir da gestão de Eduardo Campos. Participei dos entendimentos para a construção da política industrial, tecnológica e de comércio exterior, que definia alguns setores estratégicos para o país, definia aqueles setores portadores de futuro, como a nanotecnologia, biotecnologia, biomassa, as áreas estratégicas como o setor de eletrônica, o setor de fármacos, de tecnologia da informação e aqueles temas
extremamente importantes para o desenvolvimento brasileiro, sobretudo a Amazônia. Dizia o ministro, então o ministro Eduardo Campos, que a melhor forma de proteger a Amazônia é através do conhecimento, que precisávamos investir no conhecimento da Amazônia, com o objetivo de construir formas de desenvolvimento sustentável para aquela região. Tive a honra também de ser nomeado por ele presidente do Fundo Setorial do Agronegócio, que me permitiu uma convivência com representantes da comunidade científica, com representantes do setor produtivo. Todas as decisões tomadas no Fundo Setorial do Agronegócio, quando eu fui presidente, foram tomadas por consenso. Fiz ali grandes amigos, como o ministro Alisson Paulinelli e como posteriormente, presidente da Embrapa, Silvio Crestana. E fazíamos tudo dialogando. Me orgulho muito de hoje termos aqui, no Distrito Federal, aqui em Brasília, o centro da Embrapa Agroenergia. Há 17 anos que a Embrapa não construía um centro, esse era um centro estratégico para Brasília, e eu me lembro que quando levei para ele essa ideia, a ideia acordada já no Fundo Setorial do Agronegócio, por mim, pelo ministro Alisson Paulinelli, pelo Silvio Crestana, ele ficou entusiasmado com a ideia de construção do centro da Embrapa Agroenergia. Ali também pude perceber a sua qualidade como gestor, que nos reunia semanalmente para avaliar a execução do Ministério da Ciência, a execução orçamentária e a qualidade da execução orçamentária no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2005, Eduardo Campos assumiu a presidência nacional do Partido Socialista Brasileiro. Desde essa época, aliás, desde antes disso, porque me filiei no PSB antes do Eduardo Campos, me filiei no PSB em 1985, nunca tive outro partido na vida, já são quase 30 anos de partido, mas fiz parte, junto com ele, todo esse período como membro da Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro. Em 2005, portanto, Eduardo Campos assumiu a presidência nacional do Partido Socialista Brasileiro. Ele se licenciou em 2006 para concorrer ao governo de Pernambuco. Foi eleito com mais de 60% dos votos válidos para governador no segundo turno. Em 2010, foi reeleito com a maior votação que um governador teve naquela eleição, mostrando o profundo reconhecimento da população de Pernambuco em relação ao seu governo. Foi reeleito com 82,83% dos votos válidos, derrotando, então, o senador Jarbas Vasconcelos. Foi governador de Pernambuco até abril de 2014, quando renunciou para concorrer à presidência pelo PSB. Seu vice, João Lira Neto, assumiu, então, o cargo. Eduardo Campos ocupou o governo de Pernambuco durante 7 anos, de 2007 a 2014. Na primeira gestão, se destacam projetos e obras estruturadoras, como a Ferrovia Transnordestina, a refinaria de petróleo Abreu e Lima, a fábrica de hemoderivados Hemobras e a recuperação da BR-101. Colocou as contas públicas na internet com o portal de transparência do Estado, considerado pela ONG Transparência Brasil o segundo melhor do país entre os 27 estados da Federação. O estado de Pernambuco cresceu acima da média nacional, 3,5% em 2009, e os investimentos foram de mais de 2,4 bilhões em 2009, contra a média histórica de 600 milhões de reais ano. A administração foi premiada pelo movimento Brasil Competitivo. Na segurança pública, houve redução dos índices de violência com a implantação do programa Pacto pela Vida. Tive a oportunidade, senhor presidente, de enviar uma equipe nossa aqui de Brasília, que estava trabalhando na elaboração do nosso programa de governo, para conhecer, em loco, a experiência do Pacto pela Vida.
os relatos são impressionantes. O número de homicídios no Estado sofreu uma queda de 39,10% desde o início do programa. Além disso, 88 municípios pernambucanos chegaram a taxa de crimes violentos letais intencionais menor que a média nacional, que é de 27,1 por 100 mil habitantes. A redução também ocorreu com crimes com roubos e furtos. Entre 2007 e 2013, houve a diminuição de 30,3% nesse tipo de delito no Estado. O governador Eduardo Campos fazia questão de, pessoalmente, monitorar e comandar as reuniões do Pacto pela Vida. Na saúde, foram construídos 3 novos hospitais na região metropolitana do Recife e 14 unidades de pronto atendimento, as UPAs, além da expansão do número de leitos de UTI e UCI. Entre 2006 e 2013, Pernambuco se firmou como estado nordestino com o maior ganho de anos na expectativa de vida, 3,72 anos, superando a média da região. Houve também redução de 9,6% na taxa de mortalidade por causas evitáveis. Em 2011, Pernambuco alcança a média nacional em relação à mortalidade infantil, reduzindo em 47,5% o seu coeficiente. Na educação, entre 2007 e 2011, Pernambuco registrou um crescimento de 14,8% no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O número é mais de 2 vezes superior à média nacional de 6,2%. Os alunos das escolas técnicas pernambucanas apresentaram um desempenho médio 47% superior em relação aos estudantes de outras partes do Brasil, como São Paulo e Santa Catarina, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Pernambuco tem hoje a maior rede de escolas de referência do Brasil, com 260 unidades. De acordo com a pesquisa do INEP, somente em 2012, mais de 85 mil alunos foram matriculados, o que corresponde a 10 vezes mais do que a média nacional de 8.509. Em 2013, foram 163 mil alunos matriculados. A educação profissional foi ampliada e, atualmente, 26 escolas técnicas estão em funcionamento no Estado. O programa Ganha o Mundo levou 2.270 alunos para intercâmbios em países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Chile, Argentina e Espanha. Os relatos desses jovens que tiveram a oportunidade de estudar durante 6 meses no exterior é emocionante. É uma nova vida que se abriu para estudantes, pessoas com pouco poder aquisitivo do interior do estado de Pernambuco. Eduardo Campos, como candidato a presidente da República, tinha uma obsessão que vinha sendo disseminada por todo o país: a universalização em 4 anos da educação integral em tempo integral. Ele tinha plena consciência que só tinha uma forma de mudar definitivamente a qualidade de vida no Brasil, de fazer com que o Brasil passasse a frequentar um outro patamar histórico no seu processo civilizatório e de desenvolvimento, que é através da educação integral em tempo integral. No emprego, entre 2007 e 2013, foram gerados 560 mil empregos formais, sendo 150 mil apenas no interior do Estado, o que representa uma expansão de 48% no mercado formal de Pernambuco. O governo também atraiu mais de 78 bilhões de investimentos privados. Empresas como Sadia, em Vitória de Santo Antão, Perdigão, em Bom Conselho, Novartis, em Goiânia, Kraft Foods, em Vitória de Santo Antão, e a Fiat Chrysler, em Goiânia, se instalaram no Estado. Entre 11 estados pesquisados pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o Instituto Ibope, Eduardo Campos foi indicado como o governador mais popular
avaliado como ótimo ou bom por 58% dos pernambucanos. 68% da população disse confiar no governador. Tivemos, em alguns casos e em alguns institutos de pesquisa, índices ainda muito mais elevados do que esse, colocando sempre Eduardo Campos como o governador melhor avaliado do Brasil. Em setembro de 2013, anunciou a saída do PSB da base aliada do governo da presidente Dilma Rousseff, entregando os ministérios que ocupava. Definida por Campos como verdadeiro, tivemos um grande momento que alvoroçou a política brasileira com a entrada da companheira Marina Silva no Partido Socialista Brasileiro. Evento histórico esse que tive a oportunidade de participar. Após o Tribunal Superior Eleitoral negar o registro, a formalização do registro do partido Rede Sustentabilidade, estivemos, eu e Eduardo, na casa de uma assessora do deputado Walter Feldman, numa conversa com a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva e o deputado Walter Feldman, Eduardo Campos acertou o ingresso dos companheiros da Rede Sustentabilidade no PSB, constituindo uma filiação democrática, para constituir em seguida uma coligação programática, uma coligação feita em torno de um programa de governo, construído conjuntamente entre PSB e Rede e, posteriormente, com outros partidos que fizeram parte desta coligação, que tenho certeza será uma coligação vitoriosa que mudará definitivamente os rumos do Brasil. Esse processo foi um processo tem sido um processo extremamente rico, um processo de ouvir a população, de construir um programa de governo com a população e com a perspectiva de governar com a população, não governar para a população, governar com a população para o conjunto da população. Dos seus 5 filhos, Eduardo Campos deixa 5 filhos. João Henrique Acioli Campos, de 20 anos, Pedro, Maria Eduarda, José e o mais novo, Miguel. Eduardo Campos, por ironia do destino, faleceu no mesmo dia do seu avô, Miguel Arraes. O PSB perde a sua maior liderança política, mas ganha o desafio de continuar sua luta por um novo Brasil, expressa nas diretrizes do programa de governo da coligação Unidos pelo Brasil. Estado e democracia de alta densidade, economia para o desenvolvimento sustentável, educação, cultura e inovação, políticas sociais de qualidade e novo urbanismo e pacto pela vida. Eduardo Campos nos legou o dever de tornar realidade sua luta, que é a de todos nós, construir um Brasil próspero e justo, que é a bandeira do Partido Socialista Brasileiro. Quero aqui, senhor presidente, agradecer as infinitas manifestações de carinho, de reconhecimento, vindas de todo lado. Em primeiro lugar, da população pernambucana. O que nós vimos nesses últimos dias, especialmente nos 2 últimos dias do velório e sepultamento do ex-governador, ex-ministro, ex-deputado, nosso candidato a presidente da República, Eduardo Campos, foi um profundo reconhecimento do povo de Pernambuco. Um reconhecimento em comum, no momento em que a política e os políticos sofrem de descrédito, ali tinha uma manifestação de esperança, uma manifestação de confiança de que Eduardo Campos era uma pessoa preparada para conduzir os destinos da nação, como esteve preparado e demonstrou-se preparado para conduzir os destinos da população de Pernambuco. Esses dados que acabei de relatar do seu desempenho no governo foi o que efetivamente
representou na vida de milhões de pernambucanos que estavam ali para prestar a sua última homenagem. Eduardo Campos era o político brasileiro com maior capacidade de unir o Brasil, no momento em que o Brasil precisa de união para superar os seus enormes desafios. E as próprias presenças ali no seu velório, no seu sepultamento, demonstram essa capacidade, a capacidade de reconhecer os méritos dos outros, a capacidade de reconhecer os avanços que nós tivemos no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, como os avanços na estabilização econômica, como os avanços que tivemos no governo do presidente Lula, sobretudo no processo de inclusão social que nós tivemos, mas a capacidade de dialogar com todas as forças políticas do Brasil. Foi assim, e aqui, além de registrar, queremos agradecer a presença da presidente Dilma, do presidente Lula, do candidato a presidente Aécio Neves, do candidato a presidente Everaldo, pastor Everaldo, de várias lideranças que são muito amigas, como o ex-ministro Aldo Rebelo, como o senador Eunício Oliveira, e centenas, milhares de lideranças, prefeitos, governadores, ministros, popular, gente da população mais simples, que foram ali manifestar o seu reconhecimento, o seu carinho, a sua homenagem a Eduardo Campos. Não posso deixar aqui de expressar palavras especiais para Dona Ana Reis, a sua mãe, muito abalada com a perda de um filho. É sempre incomum, não é natural, um filho ir embora, partir dessa vida antes da mãe, portanto, natural que ela estivesse muito abalada, mas registrar a serenidade, a força com que a família unida, a família com muita fé, vem enfrentando essa tragédia. Quero aqui me referir à esposa de Eduardo Campos, Renata Campos, aos seus filhos, João, Pedro, Maria Eduarda, José, Miguel, a todos os familiares e amigos, a todos os que acabaram sendo vitimados também por essa mesma tragédia e também as suas famílias, Pedro Valadares, Percol, o Alexandre, enfim, os pilotos, todos que estavam ali e que vinham acompanhando permanentemente Eduardo Campos neste sonho, neste belo sonho de transformar o Brasil, de construir o novo Brasil. Quero aqui registrar um momento de muita emoção, quando já se encerrava o velório, antes do caixão partir para o cemitério, em que o poeta popular Antônio Marinho declamou versos de homenagem a Eduardo Campos, emocionando a todos, como diversas outras manifestações de artistas locais, reconhecendo e retribuindo toda a atenção, todo o valor que Eduardo Campos sempre deu à cultura pernambucana e à cultura brasileira. As manifestações de artistas por todo o Brasil são inúmeras, são incontáveis, como a do músico, poeta, compositor Caetano Veloso no Facebook, e diversos outros, como o músico Alceu Valença, e como vários outros que manifestaram a sua admiração e a sua tristeza com a perda de Eduardo Campos. Eduardo Campos, um líder desses, quando se vai, ele deixa o seu exemplo a ser seguido. Aumenta para nós, como seus amigos, como seus correligionários, como seus colegas de sonho e de caminhada, aumenta a nossa responsabilidade. A responsabilidade de seguir este caminho sempre ao lado do povo, sempre ouvindo o povo, buscando construir um país melhor para todos. Exercendo a nossa indignação, mas exercendo essa indignação não de forma estéril, mas essa indignação de forma propositiva, construindo pontes, construindo alternativas para que possamos construir um mundo melhor. Eduardo Campos nos ensinou a fazer política com determinação, com compromisso, mas também com muita alegria. Era uma pessoa que contagiava pela sua permanente alegria,
pela sua crença, pela sua fé no povo brasileiro, pela sua capacidade, pela sua crença na capacidade de realização do povo brasileiro. Ele tinha convicção e aprendeu com seu avô, Miguel Arraes, que quando o povo se une em torno de um objetivo comum, todos nós que estamos na superestrutura da política somos obrigados também a nos unir em torno desses mesmos objetivos. Nós temos, o PSB tem uma responsabilidade muito grande neste momento. Todos os nós militantes do Partido Socialista Brasileiro, desde o militante que está ali na base, a todos nós que exercemos cargos públicos, que exercemos mandatos parlamentares, que estamos nos propondo a cumprir missões no Poder Executivo. Temos que estar irmanados nesse momento com a companheira Marina Silva, que será a nossa candidata a presidente da República, a presidenta da República, essa companheira que teve desde o primeiro momento a absoluta confiança do nosso companheiro e amigo Eduardo Campos e que trilhou ao longo desses 9 meses, andou por esse Brasil afora, semeando, junto com Eduardo Campos, a esperança no coração de milhões de brasileiros. Nós temos certeza, o PSB, nos próximos dias, formalizará a composição total dessa chapa. Teremos a nossa companheira Marina Silva como candidata a presidente da República e escolheremos, nos próximos dias, o nosso candidato a vice-presidente, que deve ser, como já definido pela Comissão Executiva Nacional de nosso partido, uma pessoa de vida orgânica, identificada com os princípios e os valores do Partido Socialista Brasileiro, que esteja engajado neste projeto político desde o início, que acreditou desde o início nesse projeto político de transformação do Brasil, que seja uma pessoa que sempre gozou da confiança do nosso líder maior, Eduardo Campos, e que tenha uma boa relação construída com a nossa companheira, agora a nossa candidata, Marina Silva. Tenho certeza que há uma expectativa muito grande do Brasil em relação a todos nós. Temos a tranquilidade de termos feito uma aliança em torno de um programa comum, programa construído junto com a população brasileira. E é este programa que será o nosso norte. É este programa que nós vamos debater em todos os rincões desse Brasil, com todas as brasileiras e com todos os brasileiros, com a nossa companheira Marina, com o nosso candidato a vice, que será definido até a próxima quarta-feira, semeando a esperança por todos os cantos deste país, semeando a esperança no coração de todos os brasileiros. Porque, lembrando as últimas palavras do nosso querido irmão, amigo, companheiro, líder, nosso presidente Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil. É aqui que nós vamos criar nossos filhos. É aqui que nós vamos construir uma sociedade mais justa. Nós temos fé no Brasil e nós temos coragem para mudar. Muito obrigado.